Compreensão psicológica a respeito do batismo de crianças realizado na Igreja Católica e demais religiões cristãs. O batismo de criança tem uma finalidade psicológica também, não só religiosa, não só teológica. Então existem três perguntas. Por que a Igreja, especificamente católica, e como eu disse, algumas religiões cristãs históricas, também batizam crianças? Por quê? A segunda pergunta é: qual a finalidade do batismo de crianças? Depois precisamos refletir a respeito do relacionamento de Jesus com as crianças. Então, vamos começar assim. Por que a Igreja Católica batiza crianças? A Igreja Católica batiza crianças em função de uma tradição apostólica. Não é uma invenção humana, é uma tradição apostólica. Qual é o fundamento bíblico? O fundamento bíblico encontramos em Atos dos Apóstolos e também na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ali verificamos que famílias inteiras eram batizadas. A família de Lídia, a família de Cornélio, a família de Crispo, a família do carcereiro de Paulo, a família de Estéfanas. Famílias inteiras eram batizadas. Ora, famílias inteiras significa da criança ao idoso. Em nenhum momento está escrito, em nenhum lugar foi registrado que crianças ficariam de fora do batismo. Está proibido batizar crianças. Não, não está escrito em lugar nenhum. As crianças jamais foram excluídas. Por isso entendemos, e a Igreja sempre entendeu assim, famílias inteiras significa exatamente isso, da criança ao idoso. E os primeiros cristãos, os primeiros padres da Igreja, santos e santas da Igreja, doutores e doutoras da Igreja, disseram sempre o mesmo. É preciso batizar as crianças. Esse é o porquê. É por uma tradição apostólica e não uma invenção humana. O segundo motivo, com qual finalidade? Ora, nós protegemos a dimensão material da criança, o corpo da criança, o aspecto físico da criança. De que modo? Hidratando, alimentando, higienizando, vacinando. Assim, protegemos a dimensão material da criança. O batismo é para que seja protegida a dimensão espiritual da criança, a alma da criança, contra a investida do inimigo de Deus e o inimigo do ser humano também, que é o diabo. Mas veja só, a criança não tem pecado por culpa. Claro que não, ela não fez nada. Mas a criança carrega o pecado por herança. O pecado daqueles que primeiro pecaram, Adão e Eva. O pecado da desobediência. E logo em seguida, tivemos um pecado ainda mais grave, um crime. Caim tira a vida de seu irmão Abel. Isso está registrado na nossa conduta. As ciências do comportamento, psicologia, psiquiatria, pedagogia, pediatria, nós conseguimos observar já na conduta de uma criança pequena muita bondade, muita sinceridade, mas também algumas maldadezinhas. Carregamos, desde a infância, registros desse pecado original. E ele deve ser combatido já na infância. Essa é a sabedoria da Igreja bimilenar, ou seja, que já conta com mais de 2000 anos.
Não há por que protestar. Quem protesta é quem não conhece em profundidade. Quem protesta comete um erro de interpretação. Mas muitos vão dizer assim, pera lá, espere um momento, Jesus foi batizado quando adulto. Não deveríamos também batizar jovens, somente jovens e não crianças? Aqui está um equívoco. Jesus era judeu, Jesus não era cristão. Cristãos são os cristãos. Cristãos vieram a partir de Jesus. Jesus pertencia à cultura judaica. Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista, um comportamento judaico. Mas a partir de Jesus, repito, como já verificamos em Atos dos Apóstolos e na primeira carta de Paulo aos Coríntios, e durante todo o ensino da igreja, dos primeiros cristãos, do magistério da igreja, a criança foi incluída. Estamos negando Jesus? Não. Nem Jesus disse que seria assim. O que Jesus falou? Para ser batizado é preciso crer. Crença supõe consciência. Mas a consciência aqui no caso é dos pais. A responsabilidade sobre a criança é dos pais. E a autoridade do batismo vem da igreja. A igreja não inventou um poder. A igreja recebeu de Jesus o poder, a autoridade para batizar. Deus enviou Jesus. Jesus enviou a igreja. E é assim que ela faz. Então é através da consciência do pai, da mãe, padrinho, madrinha, que depois todos, família e também igreja, vão educando essa igreja, vão educando essa criança na fé de Jesus. Na fé do ensinamento de Jesus. Na prática do ensinamento de Jesus. O mais importante é a prática. Nós, igreja, precisamos ser instruídos e instruir também, uma vez instruídos. A ciência do comportamento, as ciências psíquicas endossam, confirmam, atestam, assinam embaixo. Isso faz muito bem. E aí depois, claro, como diz São João no Apocalipse, Deus vomitará os mornos. Os mornos são aqueles que não se comprometem com a fé. É o cristão mais ou menos? Deus vomitará os mornos. Portanto, a palavra-chave aqui é comprometimento. Comprometimento. O cristão precisa se comprometer. Não adianta batizar e depois se distanciar da igreja. Não, é preciso dar o exemplo. A criança aprende pelo exemplo. A criança aprende por imitação. É preciso ter essa coerência nas palavras e nos gestos. Dar o exemplo de adesão ao ensinamento de Jesus. Foi o próprio Jesus quem disse. O meu pai é o agricultor, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanecer em mim poderá fazer muitas coisas. Sem mim ninguém poderá fazer nada. O caminho do ímpio perecerá, como diz lá o primeiro salmo. O caminho do ímpio perecerá. Portanto, é preciso comprometer-se com esse ensinamento. Essa coerência da equilibração psicológica, da identidade a uma comunidade. Isso do ponto de vista analítico, psicológico, da observação de conduta, da análise dos comportamentos, é extremamente eficaz, extremamente eficiente. E depois, claro, o relacionamento de Jesus com as crianças. Jesus falou, olha, se vocês não se tornarem semelhantes às crianças, vocês não vão nem entrar no reino dos céus, porque o reino dos céus pertence às crianças. Olha só que maravilha. Vamos fazer uma observação. Se a sociedade está ainda assim muito podre, está faltando sal para conservar.
Se a sociedade está muito tomada pelas trevas, está faltando luz para iluminar. E o que Jesus falou? Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Por isso a criança batizada e educada pela família, orientada pela igreja, ela cresce assim como cresceu Jesus, em estatura, sabedoria e graça. Essa é a beleza dessa tradição. E a psicologia só tem confirmado, temos grandes nomes endossando essa conduta, esse ensinamento que já passa de 2000 anos. Vários psicólogos do Brasil, vários psicólogos dos Estados Unidos, da Itália, do mundo inteiro. É uma tradição belíssima. Repito, não é uma invenção humana. Quem acredita aponta o dedo dizendo, é invenção humana. Não estudou direito, falta se aprofundar um pouquinho mais. Jesus também fez um alerta. Ai de quem escandalizar um pequenino. Jesus pegou a criança e dentro de um contexto começou a dar exemplos. Num dos exemplos, Jesus falou, ai de quem escandalizar um pequenino. Você pode incluir aí a criança nessa fala de Jesus. Ai de quem escandalizar um pequenino. Ai de quem causar escândalo. Melhor seria pendurar no pescoço uma grande e pesada pedra e ser lançado ao fundo do mar. Melhor seria isso do que escandalizar uma criança. Então o adulto tem essa responsabilidade de autoanálise, exame de consciência. Que exemplo o adulto está dando? O que o adulto está apresentando para a criança em termos de conduta, em termos de literatura, em termos de música? Tanta coisa vem escandalizando a infância. Lembre-se bem desse alerta de Cristo Jesus. Finalizando, eu gostaria de lembrar a todos de uma passagem do autor de Hebreus, que vai dizer, mantenha o olhar fixo em Jesus. Mantenha o olhar fixo em Jesus. Por quê? Porque se nós nos distrairmos, nós vamos nos distanciando e quanto mais distantes, mais doentes ficaremos. É preciso manter o olhar fixo em Cristo Jesus. O olhar fixo em Cristo Jesus. E o mesmo autor de Hebreus vai dizer, se nós não nos santificarmos, não veremos a Deus. E é um pedido de Jesus. Sejam santos, porque o meu Pai é santo. Assim seja.